Bom dia, boa tarde. Continuando a revisão diária realizada a respeito do índice do dólar, conteúdo totalmente educacional, tá? Dia 15 de junho, segunda-feira. Tá? Lembro que sexta-feira foi um dia um tanto quanto complexo. Complexo por quê? Porque tentou fazer um movimento de alta, não conseguiu, tentou perder o fundo, também não conseguiu, trabalhou um bom período dentro da faixa de Gaza e no final do pregão ele fez um movimento de alta. Bom, então vamos lá. Avançando, tá? Abriu o dia, o que fez? Nada. Sério, pessoal, não façam nada quando começa o dia. E eu falo isso até em voz alta e repito um pouco para mim, porque é o seguinte, a pior coisa é começar o dia tomando stop. Então deixa o ativo correr um pouco, dar sinais, indicação para onde ele quer ir, né? Abriu um gap de baixa, abriu onde, né? Abriu abaixo do fundo que ele brigou na sexta-feira, né? Então, nada a fazer, vamos esperar o primeiro movimento, tá bom? Então, olha lá, são 10 horas, tentou romper uma vez para cima, não conseguiu. Tentou novamente, fechou onde? Fechou bem. Então é o seguinte, não adianta ficar ansioso, tem que esperar. Eu gosto de esperar terminar o primeiro movimento. Fez algo bonito. O que é algo bonito para mim? 10h30, 10h40. Fez um candle com volume, rompendo o primeiro movimento. Tá? Rompeu. O que eu tenho? Eu tenho um alvo, veio direto para o alvo, então já vou para o segundo alvo, tá? Mais ou menos aqui nessa região. Então, aqui uma entrada visível, um candle de dúvida, né? E de dúvida, e até importante a existência desse candle, por quê? Ó, eu acabei de marcar aqui com vocês, ó, foi o fundo do dia anterior, fez um liftão, veio do segundo alvo, a partir daí stop barra. O problema é que como o candle que rompeu já foi um candle com muito volume, ele só tinha 260 pontos até o alvo. E proteger uma operação com 260 pontos é muito fácil ser violinado. Então, ó, quem foi no stop barra já protegeu a entrada, já foi estopado, tá? Então, vamos acompanhar, a gente precisa que ele forme um pivô. É agora, nada. Na verdade, deixa eu retornar aqui. A gente passou 1h30 mais ou menos dentro de uma região de um primeiro movimento. Ele rompeu e não fez nenhum pullback. O que eu entendo como pullback? Eu entendo como pullback a situação onde um candle, se é um pullback o que é? Este candle rompeu, certo? Nenhum foi testar a mínima dele. Esse daqui fechou dentro desse e este rompeu acima. Rompeu acima a máxima dele, a mínima dele. O candle posterior até rompeu a máxima, mas ele não veio testar a mínima. Então, este não é um candle de pullback. O candle subsequente, ele, embora ele tenha fechado aqui, ele veio testar a mínima do candle anterior. Então, nesta situação, eu tenho a estrutura de um pullback. Então, no caso de rompimento desta máxima,
eu teria uma compra. Tá? É isso que eu entendo como conceito de pullback. Mário Pisani fala muito sobre isso. E o que aconteceu? Nem entrou. E aqui eu também tenho uma situação no qual eu estou no segundo alvo, ficou trabalhando dentro deste candle, perdeu, fez um pullback nele, né? Mas nada a fazer, eu preciso do alinhamento das médias. Tá? Opa, um candle, um martelão no primeiro movimento, um candle aqui de engolfo. Quem opera 15 minutos sabe que o que é isso? Se for aquele conceito de blended candle, a gente tem o martelão nos 15 minutos que veio até a 50 minutos, 50%. Aquele pessoal que gosta de bandeirinha, que a gente chama bandeirinha, então superação dessa máxima, a gente teria uma compra. Tá? Até porque a gente fez o halt na média de 20, então a gente está numa situação um pouco mais confortável. Vamos ver como sucedeu. Não acionou a entrada de compra, tá? Candle posterior, bastante volume, tá? Quando eu tenho um movimento que eu espero que seja uma compra, mas o candle subsequente ele já entra com bastante volume, já fico com o pé atrás, já tiro a ordem, tá? Então, porradão para baixo, a gente armou agora um pivô de baixo. Um pivô de baixo, eu vou tomar a liberdade de desligar, retirar aqui, tá? E eu vou montar o pivô de baixo. Por que eu não estou considerando esse pentelinho? Porque para mim isso aqui é um falso rompimento, tá? E aqui dá exatamente no 38.2, o que explica de certa forma porque mencionou porque que já veio a pancada para baixo. E até onde veio? Veio direto no primeiro alvo, então a gente tem que ficar muito atento a isso. Aí começa a briga, né? Quando começa as brigas, eu prefiro fazer nada, porque as médias já estão invertidas, média de 50 para baixo, média de 20 para cima, média de 8 para cima. Tá? Quem enxerga como uma bandeirinha, a gente tem uma bandeirona aqui também, eu evito operar um pouco dessa forma. Eu evito um pouco, tá? E aqui, para mim, ele já sinaliza uma indecisão. Depois que ele continuou, a gente vê que ele entrou e já saiu. E o volume caiu bastante. Então, o que eu tenho? Eu tenho que analisar dentro de que região que os preços estão trabalhando. Os preços estão trabalhando. Deixa eu tomar a liberdade de botar um zoom. Tá. Os preços estão trabalhando dentro deste candle. Se a gente for ver, esse candle positivo, embora ele tenha volume, ele não rompeu a mínima, nem rompeu a máxima. O subsequente, pouco ou nenhum volume, nada. O posterior tentou violar a máxima, não conseguiu. O outro também tentou violar a máxima e fechou dentro, tá? Então a gente tem uma situação que aconteceu isso daqui, está preso dentro deste candle. Então o que a gente faz? Faz nada. Tá? Olha lá. São 1 da tarde e já contabilizamos 1 hora trabalhando aqui dentro. Tentou fazer um candle com volume, não conseguiu romper. Conseguiu romper. Legal. Então, como conseguiu romper e tem um volume um pouco superior, se fizer um pullback e romper essa máxima, a gente tem uma compra autorizada. Tá?
dois pullback não rompeu direto, tudo bem, é aceitável, né? E veio embora. Então, legal. Aqui, ó, que a gente tinha falado, ó, isso aqui pode ser uma bandeirinha, foi confirmado. A bandeirona, né? Então, vamos ver como é que se sucedeu. Então, desta forma, o meu pivô de baixa, ele está desarmado. E vamos ver até onde ele já foi, como ele ficou preso aqui, já passou no primeiro alvo, ainda falta o segundo. Mas, se observarmos todo o movimento do dia, o que a gente tem? A gente tem um pivôzão, né? Fundo, topo, fundo sem perder 38,2 nenhuma vez. Então, eu vou trabalhar com este daqui, com esse pivôzão. Tá? Vou jogar ele como uma cor verde, porque ele reflete ainda o primeiro movimento que o ativo tentou desenhar no dia. E, normalmente, isso é muito importante, tá? A reflexão desse primeiro movimento. E a gente observa que ele costuma respeitar muito. E eu também tenho todo esse espelhamento ou este, que eventualmente vão dar nos mesmos alvos. Como eu fiquei trabalhando dentro deste candle, vou usar esse espelhamento, então já passou pelo alvo. Do primeiro alvo do espelhamento, eu ainda tenho o segundo. Vamos lá. Qual foi o conceito do pullback? Rompeu sem realizar nenhum pullback. Então, a pessoa que é conservadora não teve nenhuma entrada autorizada aqui. Tá? E agora, neste momento, esse candle negativo sem volume, ele fez o primeiro teste abaixo, né? Não teve nenhum que testou abaixo do outro. Então, rompimento da máxima. Rompimento da máxima, a gente teria uma compra. E até seria interessante que esse rompimento não fosse direto, para dar um tempo para as médias se aproximarem. Então, o que a gente tem? Tem um problema, um dilema. Um candle positivo, 1h30 da tarde, sem volume algum. Rompeu. Opa, me perdi aqui. Rompeu. E o bicho foi embora. Ele foi embora, ele deu mais alguma oportunidade? O mercado, ele sempre dá mais que uma oportunidade, tá? Só lembrando que ainda sem volume, tá? Então, muita gente ficou receosa de entrar aqui, até porque a gente tem um stop de 250 pontos, fez um movimento, legal, e deixou um gift. Tá? É importante a gente ter essas leituras, porque este candle negativo, ele dá um respiro e deixa o mercado testar como é que estão os vendedores. Então, o que tem com os vendedores aqui? Eles não tiveram força, não teve volume. Da mesma forma que este candle, ele também representa um pullback neste outro candle. Agora eu estou botando um pouco mais de complexidade na interpretação. Ele ficou 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos. Este gift, ele fechou praticamente dentro, então ele não poderia ter dado continuidade. Já tivemos um candle comprador com volume
porque acionou mesmo. Então, a gente teve mais uma entrada aqui, nesta confirmação, ou aqui, passagem, compra por passagem, tá? Fica a critério de cada um de vocês. Vou tirar um pouco o zoom. Tá? Lembra que eu falei que montei o primeiro alvo do dia, vou tirar, vou diminuir aqui. Um dia um pouco complexo, que se desenrolou pela parte da tarde. Tá? E foi direto até o alvo do pivô armado do dia. Da mesma forma que ele também chegou no terceiro alvo do primeiro movimento. Então, se a gente combinar sempre o primeiro movimento com o pivô, embora a gente tenha alvos distintos, a gente consegue saber a direção e consegue calibrar onde é que é a entrada. Tá? Foi no primeiro alvo, eu tenho alvo para cima se romper, isso é muito bom. Tá? Então, rompeu a média de 200, se espera um pullback nela, né? Da mesma forma que isso daqui, para os olhos mais atentos, também foi uma bandeirinha que estava trabalhando dentro deste candle aqui, né? Estava trabalhando dentro deste candle, que foi o pause do mercado para ele se aproximar. E da mesma forma que, para quem gosta do conceito de pullback, que eu estou explicando novamente, aqui tivemos um falso rompimento. Por quê? Porque ninguém fez nenhuma mínima e este daqui, este candle, fez uma mínima em relação a estes dois candles. Então, a compra aqui, né, por passagem, teria que ser onde? Um tique acima da máxima deste candle, né? O subsequente não acionou, o outro também não acionou, e a gente está vendo um pullback aqui, tá bom? Então, vamos embora. Como é que ele se comportou? Agora eu vou ter que tirar bastante o zoom. Barra de força foi reto no segundo alvo do pivô. Então, o que se faz? Lá se compra, se vende. Poxa, pessoal, já deu. Aumentar uma oportunidade de entrada. 2, 3, 4. Até aqui, 5, né? Essa daqui eu não comentei. Por quê? Rompeu a média de 200, perfurou ela, fez um engolfo de alta e deixou novamente um gift, doji, sei lá o nome que vocês preferem, mas um candle de indecisão, praticamente sem volume, com as médias amplamente ascendentes, tendo alvo para cima. Então, deixou quantas oportunidades de entrada? 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades. Vai querer entrar aqui, ó, vamos ver quanto que já andou? Andou 1.700 pontos. Quem está com 1.700 pontos, já com 1.500, 1.300, 1.200, não faz diferença nenhuma. Então, o pessoal pode deixar cair à vontade e não tem nada. E também vamos observar o volume, 2 a 3 vezes maior do que a média, maior volume do dia, exceto pelo segundo candle de abertura, algo parecido com candle de exaustão. Depois ficou namorando na média, até rompeu, foi lá na Bailey's que o Palex usa muito lá, foi lá e foi prontamente rejeitada e desabou, certo? 4 da tarde, eu acredito que mais
nada a fazer. E posso falar que fez um topo duplo. Confirmação da perda dessa mínima aqui que a gente tem. O acionamento. E provavelmente não deixou acionar. No dia seguinte, dia 16, abriu com gap de alta. Então a gente desmonta esse topo duplo. Forte abraço a todos.